processo. Então, esse é o que vocês receberam aí. Deixa eu ver se está mudando, né? Então, beleza. Então, aqui, só para mostrar mais um pouquinho dessa paisagem maravilhosa das máscaras. Tem gente que tem tanto rito com máscara que jamais faria isso que eu fiz, então eu coloquei assim, todas uma em cima da outra, o que é de couro, o que é de uma coisa e de outra, porque eu acredito no rito, mas eu acredito também na questão do trabalho. Aqui é o meu currículo que foi lido, não precisa falar mais nada, mas eu gosto bastante desse outro aqui também, que me mostra algumas facetas. Então, fazendo o Zane, né, acho que dá para ver, fazendo uma máscara aqui lá quando eu era bem magrinho, no começo da Escola Livre de Teatro, depois um outro percurso, depois na São Judas. Quem me conhece sabe que durante muitas décadas, 2 décadas, eu vivi de perna de pau e de eventos com perna de pau, e também com confecção e dando aula de máscara. Então, um pouco esse é meu percurso. Vamos lá. Aqui eu não passei por aqui, mas eu vou falar. Então, eu estou no pós-doutorado agora, e eu cheguei nesse pós-doutorado pensando em fazer isso, uma cartografia do ensino e pesquisa das linguagens e pedagogia das máscaras no Brasil, principalmente nos últimos 30 anos, que é realmente o que eu pude acompanhar fisicamente, pensando nas confecções, na formação com as linguagens, as pedagogias e as utilizações da cena. Esse processo que está rolando lá na USP, né? Estou aqui com a orientação da professora Beth Lopes, Elizabeth Silva Lopes, porque a gente vai ver que tem 2 Beth Lopes nesse universo de máscaras. E principalmente isso aqui, a cartografia das pedagogias, vou falar, eu dando essa apresentação aqui rapidinha, mas daqui a pouco eu vou destrinchar e a gente vai conversar bastante, principalmente essa questão que eu coloco, que à luz das referências dos mestres italianos, por isso a tarantela no nosso início aqui, né? Para trazer um pouquinho esse espírito italiano de Donato Sartori, que grande escultor, grande amigo, Roberto Tessari, outro grande amigo, grande pesquisador teórico das máscaras, da comédia dell'arte em específico, do charlatanismo, enfim, de todo o universo que faz parte das minhas pesquisas. E esses 2, infelizmente, já subiram para outro plano, já estão em outra esfera, mas ainda temos o Enrico Bonavera, ator, também um pedagogo maravilhoso, um ator maravilhoso, que integra o Piccolo Teatro de Milano, fazendo o papel de Arlequino Servidor de 2 Amos, fazendo o papel do Arlequino, depois de décadas fazendo Brighella. Então, são esses 3 figuras que eu uso como referência para minha cartografia. Não estou conseguindo mudar. Tá. Então, o que é a minha intenção? Vou falar rapidamente aqui também, é só identificar e mapear no ensino e na pesquisa das linguagens e pedagogias das máscaras que atualmente, né, dos 30 anos para cá, tem sido desenvolvido no Brasil, nas instituições de ensino superior e cursos formativos de atuação. Então, a minha ideia é estou criando, já estou na metade do caminho disso, uma linha cronológica da difusão, da formação, do ensino, da pesquisa, das pedagogias e todas as questões aproximadas aí, não só uma cronologia, como uma genealogia, quem aprendeu com quem, que aprendeu com quem, identificando seus mestres, sucessores, pesquisadores, seguidores dessa rede, né, em todo o país. Ali que eu já tinha falado, então o foco é a confecção, a utilização em cena e a formação com as, no plural, linguagens das pedagogias das máscaras. Então, aqui eu trouxe só uma foto para quem nunca viu, impossível, mas quem nunca viu, Donato Sartori, quando eu trouxe ele aqui para Maceió, em 2015, num evento, e ali no Sesc, no mesmo 2015, só que foi em outro evento, e que eu tive essa grande oportunidade de acompanhar, produzir, organizar, traduzir dezenas e dezenas de palestras, cursos, encontros desses mestres aqui no Brasil e algumas oportunidades lá na Itália também. Então, Donato Sartori, com a sua esposa Paola Pizzi e a filha maravilhosa Sara Sartori, que estão levando à frente o museu, Roberto Tessari, grande amigo, e Henrique Bonavera, que por 4 ocasiões eu fiz tradução do curso dele, cursos extensos, assim, de 20 encontros, enfim. E, além disso, eu também cito aqui embaixo alguns outros nomes de pessoas que também, o Fábio Mangolini e tantos outros que Roberto Cupone, Renzo Guardente, que eu tenho amizade, tive oportunidade e que só soma
nessa pesquisa toda. Ainda gosto muito de imagem, então trouxe aqui mais algumas imagens, Enrico Bonavera, num momento de espetáculo dele, lindo, maravilhoso, o momento onde eu, tomando um spritzel aqui entre Tessari e Donato Sartori, lá em Padova, em 2010, decidiram, eles falaram para mim o que era para mim fazer no meu doutorado, porque eles já tinham lido o meu mestrado, e me deram a dica de trabalhar com as duplas cômicas, que vai ser disponibilizado, tá aí o link, daqui a pouco vai ser colocado para vocês em qualquer momento, aí, ou por aqui pelo chat, ou depois, os links dos meus artigos relacionados ao assunto de hoje, ao mestrado e ao doutorado. Então, foi nesse momento onde surgiu, em 2010, a ideia do doutorado. Então, um pouquinho mais de Tessari, da Paola Pizzi aqui do meu lado, e traduzindo também uma das traduções que eu fiz aí do momento do Sartori interpretando e brincando. Aqui um momento lá em Padova também, que é muito legal, esse mural maravilhoso que existe no teatrinho, lá onde sempre todo curso que tem de formação de máscara e de comédia dell'arte lá acontece nessa sala, nesse teatro. Bom, já falei isso. Só reforçar que dentro do meu trabalho, aqui na Universidade, na UFAL, que eu estou aqui desde 2012, a gente conseguiu, com muita luta, estava falando um pouco antes aqui para o Fred e Fábio, e todo mundo que me conhece, quem é aluno, tem vários alunos aqui, sabe, da luta que é manter uma disciplina que para nós que conhecemos máscara, sabemos da importância, eu vou falar um pouco aqui dela já já, das pedagogias das máscaras cênicas, a ferramenta, o instrumental, a potência que isso gera no ator, no formador, no pedagogo, no professor, durante a sua formação e durante a sua carreira, o resto da vida. Então, eu consegui, com uma certa dificuldade, mas consegui implantar essa pedagogia das máscaras cênicas, uma disciplina obrigatória do teatro licenciatura, e como eletivas as confecções de máscaras, a comédia dell'arte, palhaçada, clownerie, que eu ainda não consegui dar essa disciplina, mas por último tem aqui, e o nosso PPC, nosso projeto de curso aqui desde 2015, é voltado com a cultura popular brasileira, os seus brincantes, folguedos, então por aí envolve a máscara da cultura popular brasileira, que é a minha grande paixão também, somada a outras, e daí aqui eu trago alguns nomes que são importantíssimos, quem não conhece, conhecer, e quem já conhece, rever e saber, que são esses nomes que eu adoro, por ordem quase cronológica, eu coloco aqui. Tudo isso é o material que eu estou digerindo agora, né, que está em processo com o meu pós-doutorado. Então, faço questão de falar da Ana Maria Amaral, que é uma das primeiras pessoas que começou a trabalhar na universidade a questão dos bonecos, né, da linguagem do teatro animado, do teatro de bonecos, do teatro de manipulação e das máscaras, efetivamente. Maria Helena Lopes também, né, que foi muito importante, e a Elizabeth Lopes, né, a Beth Lopes também, que foi professora da Unicamp, também outra pessoa importantíssima lá nos primórdios, né, a gente está falando aí anos 80, realmente. Depois vem alguns grupos que são interessantes e nomes que a gente tem que passar por eles. Grupo Fora de Sério, com Jair, que é o mascareiro, né, Tish Viane e Ezio, do Barracão, Érica Hetley, Vinícius Fonseca, grandes amigos e parceiros do Grupo Moitará. Então, acompanhem essas pessoas que estão em ativa, com lives, com cursos nessa pandemia, com muita coisa linda. O Moitará acabou de lançar uma série maravilhosa. Entra no site, no Face, no Insta, no Orkut, em tudo deles, porque tem muita coisa linda e maravilhosa do Moitará nessa semana, disponível para vocês conhecerem cada estilo de máscara que eles trabalham, da pedagogia deles. Enfim, vou fazendo propaganda de todo mundo aqui. Aí vou correr só os nomes, aqui vocês estão vendo, Fernando Xavier Linares, é maravilhoso, o Valmor Ninim Beltrame, que eu tenho um respeito abissal dessa pessoa, e a Fátima Sassá também, querida, a Joyce, que esteve aqui com a gente no último encontro, né, aqui, tanto a Joyce quanto a Elô já passaram por esse encontro, então não preciso falar muito, que vocês já conheceram, mas vão atrás do material delas e da pesquisa dessas pessoas maravilhosas. Felisberto, do professor da ECA também. Vilma Campos, quem não conhece, pela UFO, precisa conhecer principalmente o trabalho dela relacionado às máscaras de pau-catambo, né, aqui do Peru. É um universo à parte. Bia Braga, que também promove um festival, Melissa Lopes, Ana Cláudia, Ana Ascar, maravilhosa, que tem um trabalho lindo, todos são maravilhosos, porque todos fazem máscara, e eu amo todo mundo que faz máscara, né, então é um pouco isso aí. Elisa Rossini, Vinícius Torres,
o próprio Fred, que está aqui com a gente, né? Vocês têm o privilégio de ser aluno deles, ele está aqui conosco, Cida Almeida, do Clã, e também pelo JECA, né? Estudo de Klaus, então, de Klaus Anônimos, Cuca Bolaf, que teve o núcleo, tem o núcleo, agora um pouquinho, e talvez em pausa lá na Escola Livre, mas que durante décadas, né, trabalha com máscara na Escola Livre de Teatro, a MOC do Rio de Janeiro, Fernando Martins e Aline Grisa, que mantém esse centro de pesquisa da máscara em São Paulo, outra referência, outro lugar que vocês devem ver essa semana, os materiais que eles estão disponibilizando, curso online, muita coisa linda e maravilhosa. Os Doutores da Alegria, a gente acha que é só palhaço, né? Não, gente, lá tem máscara também, eu já fui dar aula de máscara lá, mas tem o Heraldo Firmino, a Thaís, a Luciana, a Viacava e a Leslie, que trabalham muito lá com as pedagogias das máscaras. E a Cia Bondrés, aqui são alguns exemplos, tem muita gente que está fora disso, eu vou falar já desse mapeamento, e só queria lembrar que me baseei o começo do meu pós-doutorado nessa pesquisa do Felisberto, né, que foi a outra face, a máscara e a transformação do ator, que ele defendeu em 2006, foi um pós-doc dele. Então, a partir desse material, eu tento atualizar quem está trabalhando com máscara, quem faz máscara, então eu pego esse repertório que ele já tinha levantado, que foi muito bonito e trabalhoso, e a partir desse material que eu vou desenvolvendo o meu pós-doutorado. E ressalto aqui, quem não conhece, também conhecer esse festival, que não só o festival Massolors do Canadá, que acontece de máscara, mas as duas versões que já aconteceram, acho que o Emerson está aqui, o Maison de Lira, né, que esteve presente na versão de 2018, lá no Cariri, então isso também eu quero deixar marcado aqui e divulgado, esse Festival Internacional de Máscara do Cariri, que faz esse trabalho maravilhoso e lindo de divulgação das pedagogias que existem no Brasil em diálogo com as pedagogias internacionais. Na última versão veio o pessoal de Portugal, da Espanha, lindo, lindo, então conheçam. E aqui um pouquinho de um mapa, né, um pouco dessa bagunça que ainda está realmente bagunçado, em algumas universidades, em alguns lugares muito importantes e referenciais da formação das pedagogias das máscaras nas universidades e espaços livres no Brasil. Então, com certeza, quem é de máscara já leu algum material de alguém ou já passou pela mão dessas pessoas, e não passou, se não passou, está passando, né? Porque está aqui comigo agora, está com o Fábio, passou pela Joyce, passou pela Elo aqui nos últimos encontros, e também e aqui com o Fred. Então, eu fiz um pouco essa brincadeirinha visual aqui para a gente poder olhar quantas universidades já implantaram de uma forma ou de outra, e já algumas há décadas, né, há 20 anos, ou quase aí mais do que isso, através de disciplinas específicas do ensino das máscaras, ou através das disciplinas que fazem interface com essas pedagogias, com essa formação do ator. Então, pode ser através de manipulação, de bonecos, de teatro animado, que chega e passa também pelas máscaras, ou por outras disciplinas que diz respeito aí à interpretação, a própria cenografia, que acaba tangenciando a confecção de máscara, cenografia. Então, esse universo de pessoas são as pessoas mais importantes, do meu ponto de vista, das minhas referências, até agora, não está fechado isso, fique bem claro, que são essas pessoas, esses lugares, essas universidades que estão me dando alimento para continuar nesse pós-doutorado, e eu me coloco ali também, aqui na UFAL, eu e o professor Acioli, que também tem uma outra linha de trabalho com máscara, mas também trabalha com a máscara, não a pedagogia específica, mas com confecção. Bom, vamos lá. A minha intenção presunçosa mesmo é de uma hora conseguir chegar. Já criei, tá? Existe aí no Facebook, mas eu quero aprender a primeiro lidar com as mídias para poder alimentar essas páginas que eu vou falar aqui agora para vocês, mas também criar esse caminho, essa rede brasileira de máscaras cênicas e comédia dell'arte, e quem sabe esse centro de referência, ensino, linguagens e pedagogias das máscaras cênicas, que seja virtual, que seja sem sede fixa, que seja como for, mas é uma tentativa de aglutinação, de trocas, de intercâmbio, de escâmbio, de compartilhamento de materiais visuais, teóricos, práticos, espetaculares, físicos,
todos os tipos de materiais, uma tentativa de juntar tudo isso. Então, esse é o meu pós-doutorado, esse é um pouco o que eu penso, o que eu quero, e eu trouxe aqui, por último, está abrindo, acho que... abriu. Alguns estilos de máscara, que eu chamo de pluriverso das máscaras. Então a gente acha, máscara neutra, máscara, sei lá, de carnaval. Não, gente, olha tanto, cada cor, cada máscara é um estilo, e cada estilo tem um universo de máscaras. Por exemplo, se a gente pegar aqui só balinesas, não é só uma máscara, são, sei lá, centenas de máscaras que é trabalhado em Bali, principalmente. E ontem, por acaso, eu vi um vídeo maravilhoso, recomendo a vocês, do nosso amigo que está fazendo o doutorado e está lá há mais de um ano, que é lindo, maravilhoso o trabalho dele, do Igor. Poxa, subiu o nome agora, fugiu. Daqui a pouquinho eu lembro o nome dele e coloco para vocês, que ele estava mostrando ontem numa live, no momento, 6 máscaras maravilhosas. Comédia dell'arte, se a gente falar, são muitas máscaras, né? Então, eu trouxe um pouco aqui esse pluriverso de máscaras que existem e que a gente, às vezes, conhece, às vezes não conhece, mas que eu estou passando por elas aí. Trago aqui outras imagens. O último curso que eu dei fisicamente foi na Unesp, ano passado, como eu estava afastado do pós-doc, fui fazer parte do encontro do Teatro Inanimado, em homenagem a Ana Maria Amaral. Ela está aqui do meu lado, né? A gente estava conversando, mostrando para ela umas máscaras da cultura popular, que é uma das vertentes aqui. Essas máscaras são de bezerros, eu tenho elas aqui, depois eu mostro para vocês, do Papangu, mas eu uso elas cenicamente já há 20 anos, e são maravilhosas. E um pouquinho aqui de vocês olhando, eu dando um pouco de aula. Eu queria também falar um pouco do meu percurso de máscara. Quais são as máscaras que eu uso na minha pedagogia para, de repente, suscitar curiosidade para vocês aí e perguntas daqui a pouco. Porque eu nem estou olhando o chat agora, senão eu não paro para respirar e não vamos lá. Então, eu trabalho basicamente com a máscara neutra, claro, com um viés do Lecoq, com a base de Lecoq. Da máscara neutra eu passo para as máscaras larvárias. Então, é isso que vocês estão vendo aqui. Eu uso elas como larvárias, não são só as brancas, geométricas ou com figuras zoomórficas, mas eu também trabalho com essa outra estrutura de máscara. Quem é meu aluno que passa por aqui sabe. Trabalho muito com a questão física, ação física, a gestualidade, né, a expansão, todo esse processo. Passo pelas máscaras balinesas dos Bondrés, que foi a experiência que eu tive, o que eu conheço, que eu domino em partes, mas que eu uso didaticamente quando a gente está chegando na meia máscara. Então, de uma máscara inteira, neutra, a uma larvária, as inteiras expressivas, né? Essas aqui são inspiradas no Tresley Teatro, que são referências. Então, um pouco aqui mais de imagem. Então, eu passo por elas, aí eu vou, quando eu chego na meia máscara, eu chego pelo Bondrés, que aí sim é uma liberdade. Então, a partir do Bondrés, dos Bondrés, né, desse universo, aí a gente solta a palavra, a gente solta a fala, aqui um pouquinho de imagem. Olha, Maison, você está aqui, olha você aqui, eu fiz sem a sua permissão, te coloquei aqui no ar. E daí eu chego, então, mesclo um tipo de máscara com outra, o diálogo possível, imaginário desses corpos, dessas máscaras, dessas linguagens, dessas possibilidades, até chegar na comédia dell'arte, que é onde eu também domino aí, um estudo já de alguns bons anos, trabalhando com isso. Aí, com a meia máscara, com a comédia dell'arte, a gente desenvolve muito o trabalho. Então, mais um pouco aqui, partindo da corda, do corpo, da disponibilidade. Eu acho essa foto muito linda. Acho que um dos únicos registros que eu tenho de galera pulando no ar. Eu acho lindo, e pessoas importantíssimas aí. E chego aqui no grupo de pesquisa que eu desenvolvo. Não sei se eu estou correndo demais, mas eu vou chegar no fim já já. Então, convido quem não conhece a conhecer Brincando com Ar Artifícios Cênicos. É o grupo de pesquisa do CNPq aqui da UFAL, que eu sou o líder, mas isso não quer dizer nada, porque são muitas pesquisas. A gente ainda não tem uma publicação, a gente ainda não tem uma prática de encontros, mas a gente tem muita coisa que a gente fez, de festivais, de encontros, de mostras, espetáculos,
que diz respeito a esse universo que está escrito aqui, a essas questões, e agora uma grande parte de alunos, ex-alunos e pessoas ligadas ao nosso grupo Brincantoar, a gente está fazendo virtualmente o curso Estudos de Teatro de Rua. Vocês sabem, conhecem, já devem ter visto, ouvido falar, senão vou falar daqui a pouco mais se der tempo, mas tem a ver com esse universo da rua, das máscaras, do circo, da comicidade, das tradições da cultura popular brasileira, da possibilidade da arte pública. Então é isso que eu queria estar dizendo. Deixa eu ver, aqui tem meus dados, mas isso não precisa olhar agora, que depois fica disponibilizado aí para vocês me acham em qualquer rede social. Aqui são alguns nomes de livros, mas também acho que agora não interessa. Depois a gente disponibiliza esse material aí para vocês. Os links dos meus artigos e mestrado e doutorado também vai ser compartilhado com vocês daqui a pouco, se já não foi. E é isso aí, grazie mille, gratidão, muito obrigado. Eu vou interromper aqui para a gente poder começar a conversar e eu falar um pouco mais e tentar responder um pouco mais. Deixa eu ver se já consegui compartilhar. Acho que é isso. Fábio, Fred, se vocês quiserem abrir a câmera, e quem mais, não sei, que já tiver pergunta, agora que eu voltei para o chat aqui, porque eu não estava enxergando isso, né? Então, eu fiz esse percurso... Você tem mais um tempo. Você tem mais um tempinho, se quiser. Tá, então eu fiz esse percurso visual, assim, imagético, um pouco do que eu estou fazendo, para dar essa referência e agora a gente poder, enfim, falar um pouco mais, responder as perguntas aí também, e para compartilhar isso, assim. Então, o meu processo, eu tive algumas formações, talvez isso possa ser interessante, já que a gente está nesse momento de compartilhar. Eu fiz alguns estilos de máscara que eu tive a oportunidade, com certeza a comédia dell'arte foi o que eu mais trabalhei, não só o estudo da comédia dell'arte, quanto a prática, né, a companhia. Célio Colella está por aqui também, acompanhou um finzinho de uma companhia que a gente teve durante uns bons anos, de 90 a 97, pelo menos, a companhia Trovadores Cênicos, com direção da Tish Viana, que ficou 5 anos com a gente. Então a gente montou muitas experiências, tanto infantil, quanto rua, quanto espaço fechado, com comédia dell'arte. Então, essa questão da pedagogia, então eu também faço questão de dar aula, né, desde quando eu aprendi com a Escola Livre de Teatro, isso de, conforme eu vou aprendendo, eu já vou trocando. Então desde os anos 90, eu também sou pedagogo, era oficineiro, mas depois eu tirei esse nome da minha vida e me chamo de pedagogo, prefiro muito mais esse percurso, eu acho que é muito mais bonito, muito mais denso e mais responsável para poder trabalhar, não que o oficineiro não seja responsável, mas é uma densidade muito maior, de responsabilidade mesmo, da troca de conhecimento e do respeito e do processo de acompanhamento, porque oficina você está ali com um aluno, daqui a pouco, 3 meses, 1 ano, você já um pouco perde o vínculo, e eu acho que pedagogo a gente acaba tendo os alunos pro resto da vida com a gente acaba se envolvendo com eles, leva e acompanha e orienta, e enfim, então eu me sinto mais confortável usar esse termo dentro da minha trajetória. Então, a questão da comédia dell'arte é um grande forte, mas eu também fiz alguns cursos. Vocês olharem meu Lattes lá, vocês vão ver que a palhaçaria é um outro universo, né, de ter trabalhado com palhaço, ter trabalhado com grandes nomes de formadores e formadoras de palhaço, e também ter formado não só palhaços, quanto companhias de palhaços. Aqui em Maceió, por exemplo, tem o Klaus de Quinta, que eu dei um grande impulso durante 3 anos, uma companhia que está seguindo os passos aí, muito legal, um trabalho muito bonito. E também, além disso, eu fiz cursos outros, né? Então eu tive a oportunidade na época da Escola Livre de fazer Katakali por pouco tempo, mas eu tive um contato com Katakali, tive contato com máscaras balinesas, né, de fazer algumas oficinas, alguns cursos. Ainda não tive a oportunidade de ir até Bali, como o Igor, que está lá, né, fazendo, mas um dia eu consigo chegar até lá, mas já tive várias oportunidades suficientes para entender a dinâmica e a pedagogia de uso dela em referência às outras máscaras, onde eu posso explorar muito mais, né? Também já fiz curso com o universo das máscaras do grupo Tresley, né, que são essas máscaras expressivas de emoções que eu reproduzi, trabalho muito já há muito tempo.
E já fiz Teatro No, já fiz Bunraku, Kabuki, enfim, já fiz algumas outras, e uma coisa que eu quero muito falar ainda, se o meu tempo ainda for permitido, é a questão da cultura popular, porque desde criança, que minha irmã deve estar aqui na sala também, ela não me deixa mentir, que eu estou ligado à questão do circo e à questão da cultura popular. Então são dois universos, quer dizer, é um universo, né, que me perpassa, e por isso o meu mestrado e meu doutorado foi falar desses palhaços da cultura popular. Meu doutorado foi falar das duplas cômicas do Cavalo Marinho, que foi onde eu mergulhei durante 15 anos, acompanhando todo final de ano esse universo do Cavalo Marinho, né, das figuras, da comicidade, das máscaras. Mas tem outras máscaras que eu sempre tive contato, de Folia de Reis e outras tantas manifestações da cultura popular, que foi com esse tempo, com a minha história, com a minha trajetória, com a minha experiência, fui passando por elas então eu uso elas também em aula. Por exemplo, que eu falei ali da máscara de bezerros, então eu tive em 2000 contato com um casal que confecciona máscaras em Bezerros. Quem não conhece Bezerros, uma cidade próxima a Caruaru, que é a mais famosa, entre Recife e Caruaru, que tem um carnaval chamado Papangu, onde a cidade inteira, anos atrás, mas esse ano eu fui no carnaval de lá e constatei que sim, acho que tem pessoas aqui que foram comigo, que estão aqui também assistindo, estão compartilhando. O Alan Cardoso, acho que está aqui, né, que foi comigo, a gente foi junto lá, ele, a Roberta, a gente viu o Papangu, a cidade inteira se veste de máscara, existem festivais, existem concursos, e a brincadeira é tentar descobrir quem é quem durante o carnaval, quem é o prefeito, quem é o padre, quem é a mocinha, quem é o famoso, quem é o bêbado, porque está todo mundo mascarado e você não sabe quem é quem, e a cidade tenta se reconhecer por ali. É uma coisa muito medieval, assim, muito bonita, mas é bastante importante a gente saber que ainda existe, né? O nosso Nordeste é medieval, o Brasil é medieval em tantos aspectos, infelizmente até na política, né? A gente não enveredar por aí porque não vai dar tempo, mas a gente está arcaico ainda, porque no medieval ainda existia uma estrutura de respeito que aqui não existe. Então, essa questão das máscaras e da cultura popular e por onde eu passei, as que eu conheci, então eu tenho muitas máscaras de cultura popular, máscaras de couro, máscaras confeccionadas de papel de cola mesmo, né, de coisas mais simples, mas que tem uma expressividade. Quem já passou comigo, quem já fez algum curso comigo sabe, algumas máscaras são extremamente potente para o trabalho do ator, para o desenvolvimento do ator, para a descoberta, para a imaginação, para a soltura da fala, para a criação de uma personagem, ou de uma figura, ou de um arquétipo, ou de um tipo, ou de uma máscara, né? Então esse universo é muito bonito e a gente tem isso aqui. Então, por mais que eu tenha a referência eurocêntrica, né, na formação, Lecoq, todo o universo lá, mas também eu decolonizo usando as nossas máscaras e dialogando as nossas com a deles e essa brincadeira toda. E é um trabalho que não é só meu, é a Joyce que esteve aqui falando, né, vocês viram, é a Cida Almeida, é a Tish Viana. A gente tem esse percurso de linguagem, de pesquisa, de intercâmbio, de diálogo dessas máscaras, desses universos tão parecidos, tão iguais, às vezes idênticos, mas às vezes tão diferentes, e a potência é a mesma, principalmente para a formação do ator, para a capacitação de um intelecto, de uma desenvoltura, de uma capacidade de pedagogia, até de você formar e você ir para uma escola e poder compartilhar, dividir isso com os alunos, ou com os lugares, ou mesmo em espetáculo, né, se pensar de forma espetacular. Acho que é isso, acho que eu consegui fechar um pouco do que eu gostaria de falar desses universos. Não falei nada de circo, porque não cabe aqui, mas é minha outra praia, meu outro universo também é circo, fica para um outro momento. Hoje é máscara. E assim, e deixa assim, se a Elo estiver passando por aqui, porque ela também está, é uma saudade imensa da Elo, de poder estar junto aqui. A gente esteve junto na Itália, a gente compartilhou um festival maravilhoso lá que o Sartori nos convidou, que foi com um encontro de mascareiros do mundo inteiro, desde o Japão, do mundo inteiro. A gente conviveu com o Dario Fo durante 15 dias, então teve muita experiência linda. Igor Amanajás, esse nome, Igor Amanajás, que está lá, que conviveu com a gente, eu, a Elo, o Fernando Martins, do Centro de Pesquisa da Máscara, em São Paulo. Enfim, nós 4 convivemos durante 15 dias lá em Pádua, com uma forma maravilhosa, com mascareiros que o Sartori nos possibilitou, com o Dario Fo. Imagina, tem que fazer caipirinha para o Dario Fo todo dia.
Olha o privilégio, né? Ter que fazer junto com Sartori, com Tessari, com essa galera toda, um ator de teatro novo, um ator de Topeng, era uma coisa maravilhosa. E essas trocas eu acho que são tão bonitas, tão importantes e nos sedimentam. Então, deixo aqui acho que eu paro um pouco para ouvir o que vocês querem saber, o que eu posso falar mais. Diga aí, Fábio, diga, Fred. Maravilha, Ivanildo, muito bom. Eu queria te fazer uma pergunta e primeiro agradecer por essa cartografia toda que você fez. Acho que é muito importante para nós que trabalhamos com a pedagogia da máscara, né? E obrigado por ter me citado. E a gente está aqui em Ouro Preto e a gente faz esse trabalho tão hercúleo, né? De levar ao teatro popular, a comédia, né? E as pessoas às vezes não veem com uma valorização, né? Como você disse na nossa conversa, às vezes as pessoas acham que é só um teatro popularesco, um teatro popular, que é menos que um teatro erudito, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta mais sobre a pedagogia da máscara, com o meu trabalho também. O que você acha na sua trajetória em sala de aula? Quais são as máscaras mais interessantes assim para o aluno, e na perspectiva do aluno? O que o aluno tem mais dificuldade de trabalhar? O que o aluno tem mais facilidade de trabalhar? E também eu queria te perguntar qual é o tempo que você trabalha na universidade, se você trabalha um semestre, todas essas máscaras, ou você trabalha 2 semestres ou mais que 2 semestres, qual que é o tempo que você desenvolve a disciplina da pedagogia das máscaras? Isso. Obrigado, Fred, obrigado pela oportunidade de falar sobre isso aí. Então, primeira coisa, assim, eu acho que para o aluno, qual a máscara é mais fácil, mais tranquila, ou mais confortável dele usar, é aquela que ele se apaixona, é a linguagem que ele se apaixona, é o universo que ele se apaixona, porque daí não vai ter limite. Pode ser uma máscara de papel feita de papelão, mas se ele se apaixonou por ela, ele vai nos apaixonar por estar usando, estar portando, estar dizendo, estar compondo aquela máscara em exercício ou em espetáculo, ou seja lá de que forma. Então, acho que esse percurso é muito individual. Eu posso dizer das que eu me apaixonei mais, né, por uma paixão muito grande por muitas, mas eu acho que essa questão para o aluno realmente assim, é aquela que te chamou, aquela que você não tem como não usar, você não tem como não fazer. Tem aluno que usa, por exemplo, né, a primeira máscara, a máscara neutra, e não quer nem experimentar as outras, porque ali ele já se realizou, já se conheceu, já teve possibilidades, ou não, ele passa pela neutra sufocante, sem suportar, passa pela larvária, passa por uma expressiva, aí se depara com uma outra em algum momento, ou da popular, ou bondress, e daí se encanta, e é aquela que vai dizer respeito a ele, ou pelo elemento da natureza que está voltado, que diz respeito a ele, porque cada máscara tem um lado animal, tem um lado eu acredito, né? Um lado animal, tem um lado vegetal, tem um lado de um elemento da natureza que pertence ao universo dessa máscara, a história dela e a família que ela pertence. Então, esses alunos, existe uma identificação em algum momento. Então, acho que eu responderia um pouco essa questão, que não existe máscara fácil, não existe máscara difícil. Existe aluno com vontade, com disponibilidade, e a hora que ele se encanta por uma ou por uma linguagem, ele vai ficar nela e vai fazer como a gente, ficar 30 anos trabalhando com máscara e querendo muito mais e apaixonado por isso, né? Então, ou até pela teoria. Eu conheço pessoas que foram meus alunos, por exemplo, em São Bernardo, tem uma aluna lá de São Bernardo, sei lá, final dos anos 90, que ela desenvolveu mestrado, doutorado e pesquisa, mas é teoria, ela não gostava nem de usar, mas a fascinação, e ela é psicóloga, então ela se envolvia pela psique, pela composição, pela persona, pela representação, ela via por um outro viés, mas é uma paixão que leva, e a gente compartilha ainda muito material até hoje,
Então, não precisa nem ser na prática, pode ser só na teoria, ou só no pensamento, ou só na filosofia, ou só no conceito, e essa paixão te pega e te leva para o resto da vida. Por isso é fundamental o contato com as máscaras. Infelizmente, aqui na UFAL, o percurso, a gente não consegue, eu não consegui desenvolver mais do que um semestre, então é uma coisa louca, mas eu acho ainda válida, por mais que seja difícil, mas eu acho válido você ter 2 aulas para cada estilo de máscara, ou uma aula, né? Por exemplo, você passar uma aula só, e eu acho isso de uma importância também, por mais que é frágil, mas é importante, porque o aluno, ele é obrigado a vir, ele se obriga a não perder aquele conteúdo daquele dia, porque não vai ser repetido. Só teve aquele dia, só teve 2 dias, se ele perdeu, ele vai conseguir acompanhar com defasagem as outras aulas, mas ele vai sentir, e é importante até pedagogicamente isso para ele, que ele vai notar o quanto ele perdeu e o quanto quem esteve presente já deu um degrau a mais, um salto a mais, de um entendimento a mais em expressividade, em comunicação, em representação, em intelecto, que para ele faz falta. Então, é quase interessante também ter esse tempo exprimido para você mostrar um leque, né, de possibilidades corporais, de máscaras interpretativas, estilos, e a partir daí, sim, com a paixão, aí a gente vai para grupo de pesquisa, vai para projeto de extensão. Então aqui eu já desenvolvi o Meson, está aqui, talvez outros estejam também. A gente já teve um grupo de 1 ano e meio, acho que foi, né, Meson, que a gente ficou montando uma comédia dell'arte, então foi um tempo mais dilatado só de comédia dell'arte, de pesquisa, de máscara, de composição, de dramaturgia, enfim, a gente conseguiu ficar 1 ano e meio com o projeto de extensão, com bolsa, trabalhando isso. Então, eu acho legal a questão de, quer dizer, infelizmente, mas são 6 meses, que é o semestre, você conhecer, e daí com aquilo que você se apaixonou, ou com um grupo de pesquisa, ou com um grupo de extensão, 2 anos, Meson, isso, a gente ficou 2 anos com bolsa, né, foram 4 alunos, 6 alunos, que a gente conseguiu desenvolver essa pesquisa aqui, que montamos no final o Bater as Botas, que a gente apresentou só para o Sartori, por exemplo. Foi uma apresentação quase exclusiva para 15, 20 pessoas que estavam ali, inclusive o Sartori e a Paula Pitts estavam presentes, assistiram, comentaram e fizeram ótimas considerações do trabalho. Mas assim, não era o resultado que importava, mas é a formação. O próprio Meson é um cara maravilhoso, me auxiliou em aulas, ele trabalha com máscara, eu sei que a vida dele vai continuar por isso, está enveredando para o mestrado, doutorado, e vai continuar nessa questão da pedagogia. Então, é importante se tivesse mais tempo, mas eu também acho importante você ter uma amplidão, um leque para mostrar as possibilidades, e depois a gente trabalha com quem está apaixonado, porque daí vai ser muito mais verticalizado o trabalho. Te respondi tudo? Sim, sim, obrigado. Fábio, você. Ah, meu pai do céu, é tanta coisa, eu queria te interromper a cada segundo, assim, para falar mais isso, sabe? Dá vontade de chafurdar nessa sua vasta pesquisa, né? Porque há tantas possibilidades de ramificações e de outros pensamentos em cima. Eu anotei um monte de coisa aqui, mas eu vou continuar na linha do Fred, na sua linha também da pedagogia da máscara, porque cada vez mais, a última escola que eu dei aula nos últimos 4 anos, foram 18 turmas diferentes, também no mesmo sistema, um semestre só, para você trabalhar, pelo menos, né, trazer um pouco da linguagem da máscara para eles, e a vantagem é que nós tínhamos, nos cursos de interpretação de graduação, 8 horas semanais de trabalho, eram 2 dias de 4 horas, então era maravilhoso, dava para desenvolver bastante mesmo. E a conclusão que eu e a coordenação pedagógica da escola chegamos é que cada vez, quanto mais cedo nós trouxermos o estudo da máscara para o aluno, a possibilidade dele se desenvolver mais e de trabalhar em outras linguagens, até num realismo, tendo aprendido, tendo vivenciado a linguagem da máscara, a fisicalidade toda antes, é muito importante, porque ele parece, foi o que a gente chegou à conclusão, parece que ele está mais preparado, né, para absolutamente tudo quando passa pela linguagem da máscara. Isso é maravilhoso. Mas eu quero fazer uma pergunta em relação, fazer um paralelo com a construção da máscara. Você que é um construtor, é um professor de construção de máscara, fala um pouquinho para a gente sobre a importância de um aluno
construir a sua máscara, passar por todo o processo de construção e experimentação. Qual que é a importância deste processo pedagógico, desde a construção até a experimentação, para um ator em formação? Bom, então agora eu que queria te interromper, porque são muitas coisas também que eu poderia chafurdar o que você falou, meu querido. Eu acho que eu vou começar primeiro com a sua primeira parte de reflexão, que eu acho muito importante. Você citou alunos, né? Então os alunos que têm contato mais extenso, eu vou tirar esse nosso foco educativo dentro da escola. Vamos pensar no ser humano, né? Vamos pensar nos brincantes, vamos pensar naqueles que às vezes nem letrados são, mas que tiveram contato com máscara na vida deles, ou que fazem manifestações artísticas, ou que têm a máscara na sua necessidade de ritual, ou de rito, ou de comunicação, ou de exibição, que seja, né, no momento de carnaval. Mas se a gente observar os corpos, os pensamentos dessas pessoas, desses seres humanos na vida social, independente, mas eles que vivenciaram, experimentaram máscaras, né, em algum momento da sua vida, ou durante toda a sua vida, né, porque tem gente que está há 70 anos fazendo o mesmo personagem numa manifestação folclórica, e a gente fala, é o fulano, não, mas se a gente for ver cenicamente, é uma construção, é um pensamento, é uma persona, é um arquétipo, ele está ali, né? Por isso que a gente reproduz no teatro. Então, essa é a diferença dessas pessoas que tiveram o privilégio, a oportunidade ou a vontade de ter a máscara na sua vida, de passar por ela, seja numa manifestação, numa brincadeira, e as pessoas que não tiveram oportunidade ou não quiseram. Então, só isso, na vida social, a gente já vê muita coisa diferente. A gente consegue ver dois corpos, dois intelectos, dois conceitos, dois pensamentos de quem entende o que é arte, entende o que é o outro, entende o que é fantasia, se permite a isso, e quem não, né? Haja visto nossos políticos e nosso político maior. Quem nos dera se ele tivesse brincado de máscara na infância, né? Seria uma outra coisa. Então ele usa uma máscara outra, que não nos diz respeito. Mas esse universo, então, você entendeu assim, o que eu quis dizer, espero que todo mundo esteja entendendo, é que na vida, independente da escola, né, do ensino. Agora, se a gente pega aí pelo esse lado, ok, então, o lado da confecção, eu acho, como eu falei, é um leque. Às vezes você encontra pessoas que confeccionar a máscara tem um entendimento, e é uma coisa que eu não vou referenciar muito, assim, senão teria que ter uma outra live para a gente falar de referências, de falas do Sartori, de fala de pessoas, de mascareiros, Erhard Stephen e tantos outros de outras partes do mundo que falam sobre a confecção da máscara, da importância, né, desse fazer, desse transpor para a máscara o mistério, a magia ou a vida a uma coisa inanimado, um objeto, né, que é impuro e de repente ele vira sagrado, vira mágico, vira fantasioso e vira humano até, né, tem vida, ou humano, um animal, mas ele tem vida, vira um ser. Então, a questão da confecção é a mesma coisa. Existem pessoas que se esforçam, querem confeccionar, façam por essa experiência, mas as matérias não existe uma transferência de emoção, não vai existir uma transferência, vai fazer um objeto bonito e de repente um ator ou alguém que vai usar aquele objeto vai jogar tanta energia, vai dar vida para aquele objeto de uma outra forma. E ao contrário, às vezes o mascareiro ou a pessoa que confecciona a máscara transporta tanta alma para aquele objeto, para aquilo que está sendo confeccionado, seja lá de qual material for, qual processo for, que aquilo ali, aquele já é um ser, já é uma entidade, já é um objeto, já é uma coisa sagrada, que independe se a pessoa que vai portar, que vai vestir, que vai experimentar, que vai usar, nem queira usar, mas a hora que ela coloca, aquilo é tão sagrado, é tão potente, que vai transformar ela de uma forma inimaginável, às vezes, né? E a gente tem relatos disso na história das pedagogias, das pessoas que trabalham com máscara, na história principalmente do Oriente, né, de relatos dessa transformação de um cético que nem acreditava naquele objeto, mas ok, vou botar, vou vestir, vou experimentar, e aquilo transmutou na vida da pessoa. Então acho que a gente tem também, nessa esfera da confecção,
esse universo que eu acabei, não vou repetir, mas esses dois caminhos assim possíveis, tanto do mascareiro não conseguir, não transformar, mas aquilo que ele fez vai ter uma vida de um outro momento, quanto de quem importa vir esses dois vieses. Acho que é isso. É por isso que é tão maravilhoso, né? Tão transformador mesmo para quem experimenta. Por isso que os olhos crescem, né? Aí falando especificamente da sala de aula, os olhos dos alunos crescem, assim, absurdamente, né? Eles ficam maravilhados pelo material e pela possibilidade pelo universo enorme de descobertas que a máscara proporciona. Mais, vontade de correr ali. Oi? Não, e mais, assim, uma coisa mais linda que eu acho que a máscara é um dos únicos elementos que imediatamente nos transporta é para a infância, né? Então, o que é o momento de eu não sei o que eu vou fazer, é o momento do para que isso, o que é isso, né? Os 4 aninhos que vai o porquê, para quê, do quê. Então, é aquele momento, se você sabe brincar, se você se joga, se você se entrega, você vai aprender e você vai crescer junto com a máscara. Se você reluta, se você faz birra e você não quer, paciência, você perdeu uma oportunidade que poderia ter sido transformadora em você. Mas eu acho que a máscara, ela traz esse universo, essa ludicidade, essa potência, essa imaginação. Eu acho, assim, eu acredito, eu vejo e eu comprovo com as minhas experiências, com o que eu leio, com o que eu vejo de amigos e parceiros, também esse universo, né? Me dá vontade de ir ali pegar meu briguela, já venho, peraí. Maravilha, Ivanildo, obrigado. Ó, maravilhoso. Pois é, vamos ver quem mais tem de perguntas aí. Eu teria outras coisas para falar, mas vamos ver o que já rolou por aí. Então, vamos abrir agora para as perguntas. Antes, só um minutinho, gente, por gentileza. A Antônia e o Maciel, vocês poderiam fechar o vídeo de vocês, por gentileza? E agora eu vou chamar o Luiz Godoy para fazer a pergunta, aí você pode abrir seu vídeo. Luiz, por favor. Oi, desculpa. Na verdade, eu não era para pergunta, não. Eu só pensei que ali fosse para inscrição. Desculpa. Até então eu não pensei em nenhuma pergunta. Ah, então tá bom. Então Desculpa, eu entendi errado. Tá ok. Não, tudo bem. Então agora é o Johnny Labriola. Tô aqui, peraí. Na verdade eu queria vou tentar resumir a pergunta, porque eu tô meio que nem o Fábio, assim, sair juntando um monte de coisa e tentar organizar isso aí. Sobre essa questão da cartografia, né, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, de qual foi a importância, você acha, de ter esse tipo de documento para tentar colocar essa tradição toda das máscaras populares mais próximas dos saberes teatrais, né, da academia, daquilo tudo que já foi aceito, né, como uma história do saber teatral, né? E se você tem registros de vídeos dessas coisas todas que você comentou, dos carnavais, dessas manifestações, dessas máscaras tão pouco comuns aí que você viu. Esse é mais difícil fazer esse tipo de trabalho ou fazer Lattes? Desculpa, seu nome, John, é isso? Johnny. Johnny, bom, obrigado pela pergunta, obrigado por estar aqui hoje. Então, uma outra faceta minha é uma questão de memória, de documentação, de registro. Então, quando eu, durante muitos anos, muitos cursos, muitas tentativas, dando aula de pedagogia das máscaras, ou só de comédia dell'arte, ou só de confecção, ou só de palhaço, mas desse universo, em muitos momentos a gente usa algumas referências, são esses nomes que eu coloquei aqui, que são muitas desses, são as minhas referências,
Então a gente conhece isso e a gente acredita que essas são as referências mais importantes, mas são as mais importantes para mim. Eu, por exemplo, nunca tive a experiência prática de estudar com Teatro do Soleil e com todo o universo de quem já conviveu, quem estudou, quem esteve por lá, que com certeza são outras referências que se cruzam, mas que também se distanciam em alguns momentos. Então, a minha ideia, quando eu cheguei nesse momento, falei, poxa, depois do mestrado eu falei muito dos palhaços, da cultura popular brasileira, o doutorado eu falei especificamente das duplas, passando pelo circo, pela cultura e pelo teatro, pela comédia dell'arte, e uma coisa que eu senti ainda é eu queria, para mim, entender e ter essa documentação. Daí eu comecei a me deparar em alguns graus, em alguns lugares, com referências que me doíam o fígado. Então, pessoas citando pessoas, ou textos escritos de uma forma completamente equivocada do meu ponto de vista, ou com referências tão imediatas, sendo que eu, se voltasse 20 anos, teria uma referência talvez melhor, talvez mais interessante, ou uma não visão à nossa cultura, à nossa raiz, a todo o universo indígena, aqui, né, de todos os povos indígenas, de todas as culturas indígenas, de toda a influência africana no Brasil. Como é que são essas máscaras, né? Elas estão latentes na cultura popular, mas elas existem por si só em seus outros momentos também. Então, a minha ideia era tentar juntar isso para mim. Então, falei, bom, vou fazer, e deu certo. A Beth me aceitou para pensar isso enquanto cartografia, enquanto mapeamento. Eu nem entro tanto nos conceitos filosóficos aí de cartografia, geográficos, mas nesse entendimento de mapeamento, de levantamento e de compartilhamento de informações. Então é o que eu falei, assim, a minha ideia, o material que eu já carrego comigo, que eu já tenho acesso, e fazer um questionário que eu disponibilizo aí também para vocês depois, e está lá no PowerPoint, que eu criei um questionário que ninguém consegue responder, porque precisa de 6 horas para responder o questionário. E eu mandei para 300 pessoas responderem, e eu só tive 120 respostas. Ok, um bom sinal, um terço, né? Mas é um questionário porque o que me interessa saber, não para mim, mas para compartilhar e para dividir, quais são as referências, por exemplo, as referências teóricas de todos que trabalham com máscara, para a gente poder fazer, olha, 90% das pessoas cita o livro do Lecoq, cita o livro de fulano, cita o livro de Beltrano, ou cita esse texto como importante para a formação, ou cita tal grupo, ou cita tal espetáculo. Então, esse mapeamento, esse levantamento, ele é tão amplo na minha proposição, que é exatamente juntar esses materiais com todas as pessoas mais diferentes, que usam os estilos e as pedagogias diferentes, mas o que tem de mais comum, e esse comum estar disponibilizar para todos que queiram pesquisar, para todos terem acesso. Então, por isso, o centro... acho que eu caí ou não? Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Tá. Então tá bom. É que meu sinal oscila muito. Mas, então, a ideia é essa, juntar em algum lugar, que eu chamo de Centro de Referência da Pedagogia das Massas. Na verdade, esse nome, quem me deu, não fui eu que criei, foi o Alexandre Matti, que falou numa conversa. Quem conhece o Alexandre Matti sabe que ele é muito provocador, extremamente rico e prazeroso, mas ele falou, por que você não assume ser o foco de aglutinação desses materiais, seja de máscara, seja de livro, de bibliografia, de formas de quem trabalha, de estrutura. Então, eu acatei e estou tentando pensar nisso. Então, uma rede brasileira de pesquisadores de máscaras e comédia dell'arte é para, através de uma rede, a gente ter a comunicação e as trocas. Por isso, os festivais que eu coloquei aqui do Cariri são tão importantes, são os únicos, por enquanto, né, de caráter internacional dentro do Brasil de máscara. As lives agora, os 300 cursos e compartilhamentos que estão acontecendo nesse momento de pandemia, eu nem consigo cartografar todas, mas eu ainda quero chegar nesse momento também, porque é muito material, e a gente vê o que coincide e do que é mais coincidente, porque o que coincide é aquilo que realmente é importante
para qualquer estilo de máscara, mas que vai auxiliar na formação do ator. Então, e eu tenho, sim, muitos registros, todos... eu estava comentando antes com o Fred aqui, só do Sartori, por exemplo, eu tenho mais de 120 horas de tradução que eu fiz dele para poder ser um dia publicado, ou transcrito, ou trabalhado. Mas não bastando isso, tem do Bonavera mais cento e tantas, do próprio Tessari eu tenho, acho que talvez é o que eu mais tenho, quase 200 horas de tradução do Tessari, de cursos e de material, e outros tantos do exterior, de outros momentos, outros lugares que eu tive. Então é um material riquíssimo que diz respeito a isso e que eu quero cruzar com outras fontes, com outras pedagogias, para poder compartilhar e deixar tudo disponível para quem quiser pesquisar, acessar, discordar, complementar. Acho que é isso. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim. Muito obrigado. Beleza, gente. Agora é a Bruna Cristina Correia da Silva. Acho que, viu, Fred? Acho que foi minha conexão do computador que caiu, porque eu estava acompanhando o chat pelo computador. Eu vou entrar de novo. Ah, tá. Mas você Celular, tá... por isso que eu estou no celular, porque o certo. celular é o único que não cai nesse horário, que esse horário das 6 às 9 é live para tudo quanto é lado, a internet é péssima, né? Ah, O ok. celular ainda sustenta. Vamos lá. A Bruna Correia tá aí? Tá ainda aí? Bruna Cristina Correia, tá aí? Deve ter saído. Ou caído, né? Ou caiu. Esse horário é Vamos terrível. passar para o Manuel Messias. Boa noite a todos e a todas, né? A todas. Estão me ouvindo? Sim, sim, pode falar, Manuel. Só não estou te vendo. Porque aqui meu quarto é escuro, não tem iluminação, aí eu não Não, vou não, usar não. a Vamos câmera. lá, o importante é o diálogo. Verdade, verdade. Eu acho que eu tenho umas 3 perguntas que estão um pouco correlacionadas, né? Eu vi que o senhor falou um pouco sobre o teatro oriental, o No, o Kabuki, e pensando dentro da história mundial do teatro, o teatro ocidental, principalmente o que se inicia na Grécia, ele acontece de uma forma muito linear, né? Ele começa ali com a tragédia, simultaneamente junto com a comédia, aí chega na Idade Média, ele sofre uma tremenda transformação, né? No começo ali da Idade Média, com um pouco da repressão da igreja com relação à forma como o público reagia ao teatro, o que isso implicava na sua vida religiosa, etc. E aí, o que se vê dentro da Europa é uma outra forma de teatro totalmente distinta, ou quase, né? Totalmente distinta do que se acontecia na Grécia. Aí vem ali introduzindo os autos, os mistérios, a comédia dell'arte, etc. E aí depois chega no período renascentista, que traz de volta a herança dos clássicos, né? Da Grécia e da Roma, e até chegar ali no teatro moderno e o teatro contemporâneo, que funde com várias outras vertentes, traz um pouco também da questão oriental, da coisa ritualística, né? Das formas dos povos tribais, né? Dos povos tradicionais. Já o teatro oriental, ele acontece de uma forma muito simultânea. Eu tinha lido no livro História Mundial do Teatro que ele acontece como um instrumento de música com várias cordas, né? O teatro nu, o teatro kabuki, o kingo, o shingeki, ou seja, todas as outras formas de teatro japonês, elas vão sucedendo uma a outra, mas continuam existindo até hoje. E eu queria saber, ou seja, em várias épocas, as diferentes formas de teatro do Japão, eles acontecem simultaneamente, eles não deixam de existir, né? Eles carregam essa tradição há longos e longos anos. E eu queria saber um pouco sobre isso com relação ao Brasil, como se deu a forma dessa relação das máscaras, né? Porque no teatro grego,
as expressões das máscaras são um pouco fixas e demonstram um sentimento da tragédia, né? A coisa do pavor, da piedade, do terror. No teatro oriental, eu não sei um pouco sobre as diversas formas de sentimentos que eles trabalham, mas eu gostaria de saber como se deu essa forma de produção de máscaras no Brasil. Se ela aconteceu de maneira linear, com revoluções e transformações distintas, ou se ela se deu de uma outra forma simultânea, etc. Porque aí eu posso ter um mapeamento, né, de como é que se dá isso historicamente. Se eu tenho uma coisa que vai sucedendo uma a outra, ou se tem uma pluralidade, e como é que se dá essa pluralidade. E também, no teatro oriental, eles também trabalham uma coisa relacionada à estilização, né? A pintura do rosto, do corpo, assim como as formas mais ancestrais, né, da dança do teatro, que é nas tribos, em seus ritos, eles pintam o corpo, o rosto, como uma forma de transformação. Então, com relação à máscara e à estilização, né, a pintura do corpo, se existe alguma coisa entre eles que o torna mais potente, se, sei lá, com a experiência que o senhor teve com alunos, com pessoas, se a máscara tem uma potência maior do que a estilização, ou se a estilização também tem uma potência como a máscara e nenhuma outra pode equiparar como fosse uma melhor do que a outra. Então, acho que são essas minhas perguntas, né? Sobre como a estilização também contribui, né? Se o senhor também já trabalhou com estilização, né? Com pintura do rosto, do corpo, como uma forma de transformação do aluno, do personagem, e como se dá essa potência entre as duas, e como se deu essa forma do estudo das... Como se deu essa produção das máscaras no Brasil, né? Como se deu de forma simultânea, né? Ou se veio várias outras culturas fundindo com o tempo, ou se deu de maneira linear e com picos de transformação e de mudanças. Bom, querido Manuel, muita coisa, dá vontade de falar muita coisa. Vamos combinar com o Fred aí um outro encontro só para poder te responder. Mas eu vou tentar ser sucinto e também um pouco com as minhas fontes, né, as minhas fontes teóricas, poder te dar uma outra referência. O que eu estou querendo dizer? Você começa a fala falando que o teatro, de uma forma linear, acontece na história do teatro. Eu já discordo de princípio, de gênero e de grau desde da ideia de teatro grego. Não estou discordando de você, me entenda muito bem. Estou discordando dessa história branca, eurocêntrica, que nos diz que foi feita, elitizada, que foi feita dessa forma que o teatro aconteceu. A máscara da tragédia, a máscara da comédia, muito tempo sem máscaras, e depois o retorno da máscara, uma fábula telana. Então, fique claro, tá ok, Manuel? Não é contigo, mas é essa informação que foi disseminada pelo mundo, pelos historiadores do teatro, e que eu não compactuo mais com isso. Eu aprendi dessa forma também, mas graças aos muitos deuses e às muitas oportunidades e às muitas leituras, eu consegui ter um outro entendimento e um outro referencial teórico que comprova que isso é uma versão. Mas eu acredito em outra versão. Essa linearidade, ela é dada pela escrita de textos teatrais. E a história do teatro, durante muito tempo, foi pautada em textos, em dramaturgia, em o que era escrito. Eu sou do teatro popular e conheço autores maravilhosos e referenciais que falam sobre o teatro popular. E no teatro popular, as máscaras sempre estiveram presentes de forma caótica, de forma dionisíaca, de forma completamente outra, mas referenciadas. Eu estou falando isso porque é isso que nós temos no Brasil, né? A gente não conseguiria, talvez, nem criar a história da máscara no teatro brasileiro ou nas artes cênicas brasileiras, se a gente fosse pensar pela dramaturgia, porque não... Desculpa, pode falar. Que essa coisa linear acaba criando uma escala, né?
ver o primeiro, que é mais importante. Ela limita. Então vamos quebrar, eu sugiro você quebrar esse conceito e pensar que sempre existiu tudo ao mesmo tempo. Então lá na Grécia existia o grande festival das máscaras gregas, onde as máscaras trágicas e cômicas clássicas escritas dramaturgicamente eram postas em cena, mas antes do espetáculo, fora do espetáculo, do lado, em outro momento da vida, existiam os flíacos, existiam tantas outras figuras que são cênicas, que são potentes, que são teatrais, que são comunicativas de máscaras, outras máscaras, que aconteciam simultânea a essa história da dramaturgia, que limita dizer-se história do teatro. Então, sempre existiu isso. Eu estou dizendo isso porque aqui, como você quer ter esse parâmetro com o Brasil, e você faz também um parâmetro com o Oriente, então no Oriente as máscaras, muitos lugares, em muitas civilizações, muitos povos ou muitas regiões ou muitas comunidades, ela é ritual, ela é religiosa, ela é necessária. E ela acontece, ela é criada, ela é feita até cenicamente. Um outro olhar pode ver aquilo como um espetáculo, mas ela é religião, ela é rito, ela é necessidade vital para aquele povo, para aquela comunicação, para aquela existência. E isso acontece também aqui no nosso Brasil. A gente tem, e principalmente na África e nas máscaras africanas, né, que estão aqui no Brasil, e nas máscaras dos povos indígenas, né, que eles usam as máscaras por necessidade, não é por estética, não é por ser bonito para o outro ou para comunicar, não, é necessidade. E ela tem a codificação, ela tem o desenho, ela tem a confecção, ela tem o material, ela tem o tempo, ela tem tudo ritualisticamente feita para acontecer dentro daquele momento necessário para aquela comunidade. Então isso é muito importante, a gente ter essa quebra de paradigma, de pensar, e pensar que tudo é possível, e que sim, assim como no Oriente, as nossas máscaras brasileiras das tribos indígenas são tão potentes, tão religiosas quanto. Assim como no Oriente, as nossas pinturas faciais ou corporais, ou usando como referência mais na África, principalmente, as escoriações, né, as marcas do corpo, né, para caracterizar um rito de passagem, ou que acaba caracterizando uma outra pessoa que não é mais aquela, porque ela mudou de estágio na vida, e nós podemos falar que aquilo é uma máscara corporal, uma máscara facial, mas é uma máscara que vai ficar o resto da vida na pele da pessoa, ou por tatuagem, ou por escorificações. Então, isso é um ritual, isso é necessário, e isso acontece, e pode até ser cênico, pode até ser teatral, pode até ser visto de uma forma até comercial, né? Mas é legal a gente entender que seja qual for a comunidade, em qual época, em qual país, ela existe enquanto festividade, enquanto ritualística e enquanto necessidade de comunicação, que pode ser dentro do ritual, pode ser dentro da festa e pode ser apenas de diversão, de lazer, de essa outra forma de comunicação. Eu acho que eu conseguiria resumir um pouco a sua pergunta assim, para poder não estender tanto, porque daria vontade de passar material, de te mostrar esse livro do Roberto Tessari, que desmistifica milhões de coisas com relação ao charlatanismo. Muitas informações. Então, eu espero que tenha dado a ideia, o conceito de como eu entendo e como que eu trabalho, e como que eu já vi, como que eu tenho as referências respeitadas mundialmente também, que não são os clássicos historiadores de teatro que ditaram durante muito tempo uma forma de teatro. O livro é em italiano, né, foi publicado há pouco tempo, depois eu coloco aqui, chama Alettamento Meraviglioso Imaginário dos Espetáculos dos Charlatães. É esse aqui, ó. Deixa eu ver se dá para vocês estão conseguindo ver. Deixa eu focar aqui. Não tem no Brasil, mas você até consegue comprar pela Amazon, né? Roberto Tessari. Roberto Tessari tem mais, aqui é uma série de filosofia, na verdade, que ele publicou. Esse livro é de 2018. E desculpa, de 2019. Não, 18, 19. Deixa eu confirmar aqui. E não tem português, né? E é 2018. E o Tessari, por exemplo, esse livro ele está falando que na Idade Média, que a comédia dell'arte não começa em 1547, né? Ele vai contar para a gente
tudo o que acontece antes, que é a vida dos charlatães, né, e charlatani, os xeretani, e toda a vida das festas, das feiras da Idade Média. Depois eu posso até disponibilizar uma outra live, umas 2 lives que eu fiz, eu ponho o link aqui depois para vocês, lá no WhatsApp, que eu falo especificamente desses momentos artísticos que referenciado nos estudos do Tessari, que eu acompanhei durante muito tempo, e eu e a Joyce, principalmente, e Beth Rabete, essa questão que a comédia dell'arte ela não começou, a primeira mulher a ser atriz não foi na comédia dell'arte, a primeira companhia contratada não foi na comédia dell'arte, enfim, muito antes, são 200 anos, 100 anos antes da comédia dell'arte já existia outras coisas. Então, só para você ter uma ideia, Manuel, de quanto a gente não pode confiar ou acreditar só no que já foi dito, porque tem tantas outras descobertas científicas. Roberto Tessari tem mais de 70 livros, então eu acredito nele. Acreditava em vida e acredito na sua escrita, em toda a sua pesquisa, porque eu já fui na casa dele, conhecia o arsenal de materiais originais que ele tinha de tudo, inclusive Canovatius originais, máscara, materiais originais de comédia dell'arte, Zibaldone originais, enfim. Então, a gente acredita nesses pesquisadores contemporâneos. Espero ter te respondido, Manuel. Não consigo te falar mais, porque senão eu vou ficar 2 horas para tentar colocar minuciosamente cada momento, mas a gente pensar que a questão ritual, a questão comunicativa e a questão, por exemplo, de estética, de pintura ou de escarificações que você cita, né, de estilização estética, de pintura, ela é necessária, ela acontece e ela é máscara de face, ela é máscara corporal, ela é máscara social, ela é máscara na cidade, enfim, são muitas esferas de entendimento de máscaras. Entendo. Legal. Obrigado. Agora o Alan Cardoso queria te fazer uma pergunta. Diga, querida Alan. Professor, me escuta? Sim, pode dizer. Eu acredito que eu nunca perguntei isso ao senhor, né, nem em aula, nem em momentos de conversas particulares sobre sobre o estudo da máscara, mas ultimamente eu venho muito vendo vídeos e vendo as lives do Barracão, vídeos que o próprio Moitará está disponibilizando na internet sobre pesquisas e confecção, que eu até compartilhei com o senhor recentemente sobre um pouco. E uma questão que me surgiu, porque tanto o Barracão, tanto quanto o Moitará, eles falavam nessas lives, nesses vídeos, sobre a questão de como eles pesquisaram a máscara e tentaram encontrar esses arquétipos aqui no Brasil, né? Nesses arquétipos brasileiros, tanto da cultura popular, quanto das pessoas do nosso meio social, para que trouxesse essas referências e pudesse criar nossas próprias máscaras com esses arquétipos comparando com o Arlequim, com o Brighella e outros exemplos, né, da cultura da comédia dell'arte. E a pergunta que eu quero fazer para o senhor é que, se aqui em Alagoas, o senhor já assim, por pesquisa, por interesse, por ter visto alguma manifestação cultural, algum arquétipo que a gente poderia fazer uma comparação direta com alguma personagem, com alguma máscara da comédia dell'arte. Para ser uma resposta engraçada, já que você é um palhaço, meu querido Alan, eu diria que você, um ex-cortador de cana da Serra da Barriga, de onde nasceu o Zumbi dos Palmares e teve os Quilombos dos Palmares, que você é de lá, que eu sei, e você trabalhou como cortador de cana, o seu corpo, que eu conheço, porque você foi meu aluno em circo, em teatro, em tantas coisas, que é um corpo de um cortador de cana, né, um corpo de trabalhador rural, de força, de resistência, o seu entendimento de mundo, de fantasia, de ilusão. Eu estou jogando tudo para você, você vai entender por quê. É exatamente igual ao camponês que nascia no interior da Itália, numa cidade chamada Bérgamo, onde nasceu, teoricamente, os Zani, os empregados.
Então, que é quem representa os empregados, o Arlequino e o Brighella, principalmente mais o Brighella, mas o primeiro Zani, né? Então, eu estou só falando assim porque a sua estrutura física e a sua dimensão de imaginação são os componentes iguais, semelhantes, arquetípicos, de lá, Renascimento, final de Idade Média e Renascimento, daqueles camponeses que deram origem aos Brighellas, Arlequinos e Zanes bergamascos, né? Por isso que quando você, em exercício, em aula, veste uma máscara de arlequino, eu choro, porque você é um arlequino, né? Você vive um arlequino, porque o seu corpo, a sua movimentação de cortador de cana, de ex-cortador de cana, a sua gestualidade, a sua força, a sua potência é tão igual ao que a gente lê na teoria que era lá daqueles trabalhadores rurais daquela época e daquela gestualidade. Registrado isso. Então, você pergunta do folclore, da cultura popular, né, dos eventos, das festividades alagoanas aqui. Para quem não conhece, Alagoas tem uma série, quase 70 manifestações de cultura popular ainda presente, ainda atuante. Eu falo folclórico porque, infelizmente, eles ainda chamam isso de folclore, pelo amor de Deus, festivais de folclore e tudo que rola aqui. Mas não é cultura popular, né? Então, dessas figuras que a gente tem aqui, claro, a gente pode pegar o Mateus, né, ou o palhaço do Reisado, ele é tão igual, e a função dele é tão igual ao Arlequino ou ao segundo Zani da Comédia dell'arte. Porque o que ele faz, a função dele é ali, assim como é tão parecida quando tem dois palhaços no Reisado alagoano, que a gente pode comparar o primeiro e segundo palhaço do circo, né? Ao Clau Branco e ao Clau Augusto, porque a relação é igual, essa relação arquetípica de um fazer, de um mandar e o outro fazer, de um tirar sarro e o outro executar, ela está ali, dentro dessa conceituação de duplas. Então, eu poderia exemplificar em todas as manifestações da cultura popular aqui de Alagoas, referências da comédia dell'arte ou do circo, porque são esses arquétipos que existem no nosso universo, né, no universo humano. Mas eu queria deixar registrado essa questão de que eles nasceram de que forma? Da mesma forma como aqui, nasceu lá, né? Então, o seu corpo, se você tivesse lá em Bérgamo, na época onde, em 1300, 1400, você só poderia fazer um Zani, porque a sua estrutura física, seu entendimento seria isso. Então, o que nós temos hoje é tão igual ao que nós tínhamos lá no que ficou registrado. E por aí vai, assim, a gente tem as laúrsas, né, que são essas crianças que divertem todas as festividades folclóricas aqui de Alagoas, seja no Festival de Coco, no Festival de Bumba Meu Boi, nas quadrilhas, no Carnaval, em todas as festividades a gente tem as laúrsas que entram para atrapalhar, para interferir, às vezes são contratados, são os adolescentes contratados, vestidos de laúrsa, para atrapalhar tudo. E é a mesma figura de um Arlequino, é a mesma figura, né, de um Mateus, de parte de um Mateus de cavalo marinho, a função dele dentro do cavalo marinho, de organizar e de desorganizar. E por aí vai. Eu acho que eu ficaria também mais meia hora exemplificando, mas acho que deu para dar um caminho para você pensar também. Ok, legal. Vamos conversar mais sobre isso. Acho que não temos mais perguntas nesse bloco. Vamos. Então, eu gostaria muito de agradecer, Ivanildo, pela sua generosidade de trazer para nós toda a sua pesquisa, mesmo, desde mestrado, doutorado, pós-doutorado, toda a sua experiência, sua vivência, né? E a gente esteve junto com o Donato Sartori, o mestre Donato Sartori, né? E
os mestres, né, o Tessari, o Bonaveira como um grande ator que é, e isso é muito legal, acho que passar essas experiências para o pessoal que está chegando, e é muito interessante, muito bom, porque vai ficar registrado e vai ficar aí para que o pessoal se apaixone também, como nós nos apaixonamos, né, Ivanildo, Fábio, e a gente possa colocar um pouquinho dessa paixão para todos, né, da comédia dell'arte, das máscaras, né, e acho que foi esse tempo é um tempo que a gente pode te dar, mas é um tempo curto, mas é um tempo que foi possível te disponibilizar, dependendo, a gente faz um próximo webinário, né, para mais uma conversa, porque eu acho que você tem muito material para falar, você tem muita coisa para falar. Te agradeço novamente e queria realmente te agradecer bastante. Quem sabe a gente possa nos encontrar presencialmente, né? Se Deus quiser, algum dia aí, o ano que vem, vamos fazer um encontro aí de estudiosos de máscaras e comédia dell'arte. Fábio, e na possibilidade a gente trocar os nossos alunos, né? A gente poder trazer a galera de a realidade de Minas Gerais aqui para Alagoas, levar os alagoanos, os alunos daqui do Nordeste para esse universo que é ali Minas Gerais, né? Ouro Preto, Ouro Branco, Mariana, toda aquela região ali, é outra referência. Essas trocas acho que são tão válidas quanto se a gente traz, né, um europeu para cá, ou um indiano, ou um africano. A gente já tem tantas diferenças que a gente ainda não consegue entender, conceber e compartilhar, que a gente precisa, na medida do possível, também ter esses espaços nossos aqui, não deixando de trazê-los também os externos, mas vamos nos valorizar e fazer as nossas trocas, porque é como o Alan acabou de falar aqui, se vocês olharem o corpo desse Alan Cardoso, é de uma força que qualquer máscara que ele coloca, ele não precisa fazer nada, porque já é muito potente, porque o corpo já é potente. Ele faz palhaço, ele faz espetáculo de palhaço, já é uma potência. Não só ele, mas todos esses nossos alunos, principalmente aqui, que são cortadores de cana, que trabalham na roça, que trabalham no mar, que são pescadores, que têm essa vivência, né, que trabalham com essa realidade, que esse corpo já está dizendo tantas coisas, e que depois é só uma questão, talvez, aí de estilizar ou de colocar na estética para uma comunicação talvez mais direta. Mas por que o Barba veio para o Brasil, né, para pegar referência e fazer antropologia teatral? Nós somos a referência desses europeus. A gente lê eles sem lembrar que eles leram e vieram aqui buscar, né? Nós somos fontes de muitas pesquisas internacionais. Você ia falar, Fábio? Desculpa te interromper. Nossa, essa sua última fala me deixou arrepiado, sabe, de fazer esse intercâmbio dos nossos alunos. Nossa, eu fico imaginando o pessoal do Fred, o seu, os meus aqui. Nossa, tem tanta gente com tanta potência, né, e com essas diversas culturas, com essas diversas formações, né, como o caso do Alan, que você citou, que é incrível. E, puxa vida, realmente acho que a gente precisa de um outro webinário para a gente conversar mais, aprofundar mais. E, puxa vida, eu só tenho a agradecer, é um privilégio, cara, estar aqui contigo, sabe, dá realmente vontade da gente investigar mais, e isso me deixa muito, assim, pessoalmente muito feliz, ter essa vontade, né, ter esse reforço da vontade de continuar trabalhando com a máscara, gente que pesquisa há um bom tempo. Puxa vida, é um privilégio, um prazer, eu só tenho a agradecer. E quando eu disse lá no começo que era uma aula, é uma aula mesmo, porque a função de um pedagogo, de um professor, você sabe muito bem isso, é instigar. E eu também sou pesquisador e eu me senti instigado, assim, às alturas. Então, obrigado, mestre, de verdade. Imagina, querida. Eu que agradeço a oportunidade aí da troca. Acho que meus materiais aí foram disponibilizados. Eu fiquei só para vocês terem uma ideia, o meu doutorado, quando eu acabei, eu não queria divulgar. Eu fiquei quase 3 anos sem divulgar ele para ninguém,
porque não está pronto, não consegui terminar ele. São 600 páginas, mas não está pronto, falta muita coisa, falta inclusive correção de português. Né? Vocês vão ler, vocês vão achar muitos erros ali, ainda. Né? Porque a gente lê, corrige, vai para o corretor, volta, escreve de novo. Então mas eu falei, não, mas vamos, tem que jogar na peneira aí, e serve para um, não serve para outro, mas são referências, principalmente a questão das traduções, que eu tive essa oportunidade, privilégio e de fazer muitas traduções. Então, o segundo livro de comédia dell'arte mais importante que a gente tem, do Roberto Tessari, eu tenho 1/3 quase do livro traduzido no doutorado, né? Porque com a autorização dele, ele era meu co-orientador de doutorado, né, inclusive, do mestrado e doutorado, então ele me dava autorizações para ir traduzindo, e ele lia as traduções, então tem muito material bonito ali, não bem traduzido, mas bonito, da fonte bonita, que é muito importante que todos tenham acesso e compartilhem e vejam sobre isso, e principalmente a gente tirar essa casca que, como o Manuel colocou aqui, que a gente ainda acha que tem que ler Margot Bertoldi para entender a história do teatro. Não, a gente lê também, mas tem que ler tantos outros para entender o que é a história do teatro, o que é cada momento do teatro. Ou a Margot Bertoldi nem estudou tanto quanto o Roberto Tessari, que ficou a vida inteira vendo feira, charlatanismo, comédia dell'arte, publicando 70 livros e 300 coisas. Então, são essas pessoas que a gente tem que acreditar e referenciar, e esses são os mestres, né, na verdade, assim. E não só esse, mas tantos outros em cada tema, em cada assunto. E eu acho legal, assim, também essa questão da troca. E olha só, Fábio e Fred, né, que estão aqui, que eu estou vendo aqui na tela, mas todos os outros que estão aqui, os outros e as outras que estão aqui presentes. A gente só falou teoria até agora, né? Imagina se a gente tivesse a oportunidade de botar as máscaras, de trocar, de colocar uma máscara coreana que eu ganhei do meu irmão, que trouxe da Itália, que mora lá, e que eu até hoje não experimentei ela, mas imagina a gente botar essa máscara coreana em jogo e experimentar, e tantas outras, e troca. Então, só na teoria a gente já se contenta, e tem gente aqui, acho que quem foi aqui que falou que queria uma aula de 4 horas, João Francisco da Rosa Labriola, que colocou aqui que queria uma aula de 4 horas, né? Então, só na teoria a gente já entra em êxtase, né, de poder... Isso, imagina se a gente também tiver a oportunidade daqui a pouco das trocas reais, né? Como vocês viram nas fotos lá. Para onde eu vou, eu levo uma malinha de máscara e, se me chamar, já estou com ela pronta para poder compartilhar, experimentar, trocar e ver quais estilos, como que você usa diferente do que eu, como você conduz a utilização da máscara diferente da minha, né? Que a minha é muito pululada, assim, né? Eu tive uma formação com a Tiche, com Bonavera, com Fábio Mangolini, com Teatro Novo, com Teatro Balinês, com Cultura Popular, com Cavalo Marinho. Então é muito mesclado. Só eu consigo juntar e achar um caminho, mas cada um tem um caminho. É tão legal essas trocas. Então vamos torcer para que a gente consiga, no futuro breve, também a troca prática, né? A gente falou tanto hoje na teoria, mas a gente consiga botar o meu elenco de máscara, eu dou para você, você usa com seus alunos, você me empresta o teu, e vamos ver que samba dá isso, né? Que samba da maravilha que a gente tem, e que troca essa, e quanto a gente vai aprender coisas que a gente ainda não tinha experimentado, não tinha sentido, não tinha presenciado, né? Então eu estou sempre disponível, saibam disso. E agradeço poder essa troca, essa fala, essas pessoas, os alunos, enfim, estou muito feliz aqui, muito obrigado. Muita gratidão. Maravilha. Vanildo, a gente que agradece. Queria agradecer mais uma vez a você e queria agradecer a todos e a todas por mais uma presença no webinário. Falar que temos um próximo webinário agora marcado para outubro, né? Gostaria de contar com a presença de todos vocês também para o próximo, nosso 6º webinário. E agradecer mais uma vez o Ivanildo pela belíssima apresentação, pela participação. E agradecer a elas, né? Elas aqui, ó. As máscaras. Elas que nos ensinam, né? Exatamente. Obrigado, Vanildo. Obrigado, boa noite. Eu que agradeço. Um beijo no coração de todos e todas, de todes, de todex, de todutos. Beijão, Fábio, beijão na família, Fábio, beijão na família, Fred, e obrigado, parabéns a esses técnicos todos que fizeram aqui, Matheus,
Yasmin, todo mundo que está pela parte de trás aqui, muita gratidão, parabéns a vocês, acho que vocês aprendem tanto quanto a gente a esse mundo, e são vocês os próximos a nos ensinarem tantas outras coisas. Então, muito obrigado, equipe técnica, obrigado, Fred, estou aí, a gente está na área sempre. Gratidão, Valeu, gratidão, abraço. Abraço, fiquem bem.